Estamos de volta aqui com o Jornal Regional e, para nossa satisfação, recebendo aqui hoje o professor Pierluigi Piazzi. Falando assim, pouca gente vai conhecer, mas se eu disser que nós estamos recebendo aqui o professor Pier, já certamente mais pessoas vão saber a quem eu me refiro. Professor, primeiro deixa eu dizer da nossa satisfação em recebê-lo aqui na bancada do Jornal Regional para essa conversa. Para mim, a satisfação é estar aqui nesse momento. Bom, professor, são cerca de 50 anos já lecionando, é isso? 50 anos e mais de 100 mil alunos. Mais de 100 mil alunos. E toda essa experiência lhe levou a pesquisar o cérebro humano e como isso funciona tudo no aprendizado, é isso? Exatamente. Eu dei aula durante muito tempo na universidade sobre inteligência artificial. Dava aula na engenharia da computação. E percebi que para ver como é que uma máquina pode um dia pensar, tem que ver a única que pensa realmente, que é o cérebro humano. E mergulhei na área de neurociência, comecei a estudar o cérebro a fundo. E aí eu tomei muito susto. Aí eu descobri por que o nosso sistema educacional está completamente equivocado. Por uma razão muito simples, porque o sistema educacional do mundo inteiro, mas do Brasil em particular, que é um dos piores do mundo, não leva em conta as características do cérebro. Ou seja, se sonham grandes coisas, mas na prática essas grandes coisas não dão certo porque simplesmente a natureza do cérebro humano não consegue acompanhar esses sonhos malucos. Bom, durante o dia e a noite de hoje, agora há pouco, o senhor esteve palestrando no Colégio São Vicente. E principalmente falando sobre aprendendo a inteligência. O senhor traz aqui até, inclusive, 3 livros para a gente, não só o aprendendo, como estimulando e também ensinando a inteligência, ou inteligência. A quem são endereçados esses livros? Bom, o aprendendo é para alunos, que aliás provoca uma reação estranhíssima. Estou recebendo milhares de e-mails com uma frase que parece um carimbo. Pena que eu não li antes. São justamente as pessoas que perceberam que utilizaram toda uma coisa equivocada e agora não, agora eu sei como funciona meu cérebro, agora a coisa. E eles dão testemunho, agora mudou, agora está funcionando. O estimulando é para os pais, que são os maiores responsáveis do equívoco. Porque os pais dão orientação errada para os filhos. E o ensinando é para os professores, coitados, que são as vítimas principais do processo. Na realidade, o que acontece é o seguinte, o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo. Nós estamos, se não me engano, em 85º lugar, estamos abaixo do Paraguai. Quer dizer, enquanto a gente comemora ser uma das principais economias do mundo, ainda estamos entre as piores no sistema educacional. Uma das piores, uma coisa assim vergonhosa. Agora, por quê? Porque são cometidos 3 equívocos, 3. Os alunos cometem 3 equívocos. Primeiro, não sabem mais se comportar. E aí é a culpa dos pais. Antigamente, o pai chegava para a professora e falava, ensina esse menino a ler e escrever, se ele não se comportar, a senhora fala comigo que eu enquadro o moleque. Hoje já vi em porta de escolas por aí, a mãe chegar e falar, olha, agora você vai ter aula com essa bruxa. E se ela aprontar com você, você fala comigo que ela vai perder o emprego. Quer dizer, essa distorção que está acontecendo. Os pais deixaram de respeitar os professores. E se o pai não respeita o professor, você acha que o filho vai respeitar? Por que o filho vai respeitar? O pai é assim, eu processo a escola, eu processo isso, eu faço aquilo. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente agora virou um revanchismo. Sim. Que tirou do professor autoridade, respeito, dignidade. Coitado, não tem o que fazer. Agora, esse é um equívoco, comportamento equivocado. O segundo grande equívoco é que os alunos não leem mais. Eles substituíram a leitura pela TV, pelo videogame e principalmente pela internet. A internet está imbecilizando toda uma geração. E olha, que quem está falando é alguém que programou seu primeiro computador em 1967. Sim. Eu já escrevi 16 livros de informática. Na realidade, o computador está causando problemas terríveis. Tem uma pesquisa chinesa de pouco tempo atrás que mostra que a deterioração do cérebro de alguém que fuma maconha ou cheira cocaína é a mesma de quem usa a internet, compulsivamente. Então tá. Justamente porque não se usa ela para ler, né? Poderia se usar para ler um pouco mais, para se instruir, né? Mas não é para isso. Não é para isso. Né? Então, a falta de leitura de livros. Aí eu coloco um pouco a culpa também na escola, no sistema escolar. Por quê? Chega para uma criança de 12 anos, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Essa criança nunca mais vai chegar perto de um livro. Não tem livro mais chato que Iracema. Então, é criar o prazer pela leitura. Agora, o erro mais grave de todos, o terrível,
que é gravíssimo porque todo mundo comete e todo mundo acha que não é erro, é estudar para a prova. Estudar para a prova. Na hora que uma mãe chega e fala, filho, desliga esse negócio e vai estudar, menino, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Ela está arruinando a vida do filho. Você vai dizer, mas por quê? Por uma razão simples. Quando é que alguém estuda para a prova? Mais em cima da hora possível. Sim. Por quê? Para não dar tempo de esquecer. Para não dar tempo de esquecer. Essa é a realidade. O cara faz a prova, tira a nota e logo em seguida esquece tudo. Qualquer escola, eu mando as escolas fazer a seguinte experiência, dá uma prova, pega a lista de notas, uma semana depois, repita a mesma prova sem avisar ninguém. A mesma. As notas despencam. Então, onde está a aprendizagem? Porque aprender é aprender para sempre, não para o dia seguinte. Mas os pais, não, mas eu já vi pai ensinar o filho a colar. Que bonito isso. Por quê? Quer que tire nota, quer que tire nota. Então, essa distorção é que é terrível. Você vai dizer, e qual é a solução? Qual é? A solução é simples. É a coisa mais boba do mundo. As neurociências já demonstraram que o processo de aprendizagem é circadiano. A palavra é difícil, mas já explico. Circadiano vem do latim, circa diem, ao redor de um dia. É 24 horas. O processo se resume ao seguinte. Coisa 1, assistir aula para entender. Não é para aprender. Na aula não se aprende. Assistir aula para entender. Nesse momento ele é aluno. Vai para casa, ele tem uma lição. Aí deixa de ser aluno e vira estudante. Aí ele faz a lição para aprender. É o momento solitário que faz o sujeito aprender, mas ainda não é suficiente. Porque o que ele aprendeu não está fixado. As redes neurais do cérebro só vão se reconfigurar, fazer a manutenção, durante o sono. Então as 3 etapas são assistir a aula para entender, fazer a lição depois da aula para aprender e dormir uma boa noite de sono para fixar. No dia seguinte, a aula está lá para o resto da eternidade. Nunca mais vai esquecer aquilo. Nunca mais ele vai precisar estudar para a prova. Não é uma coisa simples. Simples demais até, né? Não é coisa simples demais. Então, o truque... E por que é tão difícil colocar isso em prática, professor? A rigor não é difícil. Por exemplo, o Colégio São Vicente, onde estive hoje, eles estão falando, o meu lema é aula dada, aula estudada, hoje. Eles estão falando isso há anos. Hoje cheguei para fazer a palestra para as crianças, a diretora, a Beatriz, chegou e falou, aula dada, todo mundo, aula estudada, hoje. Então eles sabem disso. Mas depois em casa os pais não sabem. A escola faz prova sem avisar o que vai cair e a data. Porque quem estuda todo dia está preparado. Os pais vão reclamar, as mães vão reclamar. Como? Não me avisaram, minha filha não pôde estudar. Estudar para prova. Você percebe onde está o gigantesco equívoco? Então, na realidade, o negócio é doutrinar os pais. Porque o grande equívoco é cometido pelos pais. Então, vou pedir um minutinho para o professor Pierre, nós vamos a um rápido intervalo e ele explica na sequência como, então, educar os pais nesse sentido. A gente volta em seguida.